Então, as alterações neonatais que vão acontecer, também ela cobrou, e são principalmente isso: fechamento do foramen oval, fechamento do ducto arterioso, do ducto venoso e dos vasos umbilicais. Uma parte, lógico, que passa. É porque é o seguinte, ó, pelo que eu compreendo, o que vai acontecer? Vai passar do ventrículo, ó, passa do átrio direito, alguma coisa vem para cá, só que aqui vai estar fechado, vai ter obstruído, porque o pulmão ainda vai estar se formando, o coração se forma muito cedo. Então ele desvia para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, e daí já tem o arco aórtico, e daí já sai. Tá? Então essa é a circulação do pulmão para não ir para a circulação neonatal, que não passa pelo pulmão, porque não vai ter nada para fazer no pulmão por enquanto. E aí, então o que tem que saber, gente? Então, principalmente, essa importância da septação e dos dobramentos para a formação do coração, que inicialmente eu vou ter um átrio que ele fica mais abaixo do ventrículo e que depois, devido a dobramentos, se torna essa posição que a gente tem. Saber que eu tenho 4 câmaras cardíacas primárias, que é o átrio primitivo, o ventrículo primitivo, o bulbo cardíaco e o seio venoso. Então, seio venoso, bulbo cardíaco, átrio primitivo e ventrículo primitivo. Essas 4 cavidades são as que vão estar funcionando. Depois eu vou ter o processo de septação e eu vou ter então a formação de 2 átrios, 2 ventrículos e comunicações. Como tu falaste, eu tenho comunicações tanto entre o átrio como entre o ventrículo. Então aquele sangue que vem para o ventrículo, ele fecha e vem aqui para o ventrículo esquerdo. Eu tenho comunicação. Então, os quadros clínicos que a gente tem, quando eu tenho comunicação entre isso, é C e A, comunicação interatrial, e C e V, comunicação interventricular. Quando a criança nasce, essas comunicações têm que ser fechadas. Se não fecha, vou ter distúrbios. Tá? Lógico que a comunicação entre os ventrículos ela é bem mais dramática, né? Porque aqui eu tenho uma despolarização muito mais forte do que nos átrios. Então ela é mais gritante aqui. Então, principalmente essa parte assim, gente, no muro vai falar assim muito da formação do arco aórtico, formação da aorta. Isso aí ela não cobre. Eu aconselho vocês a olharem os slides, eu fiz os resumos aqui, e olhem os slides dela também, ver se ela colocou alguma coisa nova, e olhar o resumo talvez. Tá bom? E aí ela passa para uma outra parte que ela vai cobrar de vocês, que é a parte da formação dos vasos. Como que se dá a formação dos vasos? Gente, como que é o nome do processo de formação de vasos sanguíneos? É vasculogênese ou angiogênese? Vasculogênese. Então a primeira coisa que vocês têm que ter, diferença entre vasculogênese e angiogênese. A vasculogênese é a formação de vasos no embrião, ocorre na vida embrionária. A angiogênese é um processo constante, que ocorre a todo momento, que é a formação de novos vasos sanguíneos a partir desses já pré-formados. Então, vasculogênese vai ser o seguinte: eu vou ter aquelas 3 camadas do embrião, o ecto, meso e o endodermo. O mesoderma tem aquelas células mesenquimais que vão dar origem a um monte de coisa, que a gente viu, desse conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. E vai dar origem a 2 precursores. Há um precursor que é o hemangioblasto. Tá? O que vai acontecer com o hemangioblasto? O hemangioblasto vai formar principalmente no saco vitelínico o que a gente chama de ilhotas sanguíneas. O que vai ser isso? Vai ter um monte de angioblastos junto, fechado. Lembra que em embriologia é sempre assim, ó. Sempre vai se formar o cano fechado. E daí depois vai fazer a abertura. Entendeu? Então, o hemangioblasto forma uma ilhota sanguínea que é assim. O que a gente viu de diferenciação? Daí eu vou ter fatores sendo secretados aqui que vão fazer com que os hemangioblastos que estão mais próximos da periferia, aqui, deem origem ao endotélio, tá? Então o hemangioblasto que está mais aqui na periferia vai dar origem
ao endotélio. E o hemangioblasto, que está aqui no meio, vai dar origem à célula tronco hematopoética, e depois o indivíduo vai dar origem às células sanguíneas. Então, ó, o mesoderma vai dar origem ao hemangioblasto. O hemangioblasto vai dar origem ao endotélio, as células que estão mais externamente, e a célula tronco hematopoética. Entenderam isso? Então, forma a ilhota sanguínea. O que está do lado de fora já está do lado de fora, então vai ser parede, vai ser o endotélio. E o que está do lado de dentro vai ser o conteúdo, que é a célula tronco hematopoética. Depois ela migra para a medula óssea, né? Agir lá. Tá, então, isso aí, hemangioblasto vai dar origem à célula tronco hematopoética e ao angioblasto. E o angioblasto dá origem à célula endotelial. Quando que eu vou ter, então, isso aqui, gente, a vasculogênese, é isso aqui. O que vai ser, então, a partir desses vasos? Então, vocês imaginem assim, ó, formou lá uma artéria, né? Aqui. Aí aqui vai estar se formando, vamos supor, o mim, em direito. Tá? Essas células, elas precisam de aporte sanguíneo. Então, o que essas células do órgão que está se formando vão fazer? Emitir fatores. E que fatores? Fatores de crescimento endotelial. Fatores de crescimento endotelial, VEGF. E esse VEGF vai agir nesse vaso e vai remodelar ele. Então, formou a artéria renal a partir de um precursor, como se fosse assim. Tá bom? E esse fenômeno aqui, de formar vasos a partir de vasos já existentes, é o que eu chamo de angiogênese. Quando que a angiogênese vai ser importante? Num tumor, por exemplo. O que é um tumor? Um tumor, o câncer, é uma célula que ela começa a crescer, uma massa celular autônoma. Eu não tenho controle sobre ela. Quando essa massa tumoral começa a crescer, ela vai precisar de aporte sanguíneo. Um dos mecanismos que os tumores têm de sobreviverem no nosso corpo é criar vasos sanguíneos. Então, os tumores fazem angiogênese. Tanto que uma das alternativas que se estuda hoje é assim, se eu conseguisse evitar que o tumor fizesse angiogênese, não ia conseguir chegar sangue e ele ia entrar em apoptose, necrose e ia morrer. Então, essa é uma linha de pesquisa bem interessante. Associem isso, então, tumor à angiogênese. Que outra situação que eu tenho angiogênese? Cicatrização de um tecido. Eu vou precisar ter muitos vasos sanguíneos para levar fibroblasto, para levar todas as células, para formar um tecido de granulação, a partir do qual eu vou ter a regeneração tecidual. Então, tenho bem em mente isso. A vasculogênese está nesse processo aqui, ó. Mesoderma, hemangioblasto, célula tronco hematopoética, angioblasto, célula endotelial. Vasculogênese ocorre só no embrião. Angiogênese está ligado a remodelamento, a fatores como VEGF, que eles conseguiram isolar. Tem muitos outros fatores. Então eu vou remodelar essa estrutura. Angiogênese ocorre a todo momento, está ocorrendo agora, ocorre em outras situações. Lembra quando a gente falava assim, então o paciente ele vai poder fazer uma revascularização do miocárdio usando uma safena. Ele retira a safena parda. Tá, mas e como que vai ser? Para onde que vai drenar aquele território? Eu vou ter fatores sendo liberados na perna daquele paciente de 40, 50 anos que vão remodelar, vão formar veias colaterais que vão conseguir levar esse sangue sim até a safena máquina. Tá? A parte de hematopoese está no final, vocês já tiveram na prova, então não cai na nossa. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa assim complementar? Fingindo, apavorado? Não, agora sim tranquilo. Gente, então agora só rapidinho estou falando do sistema nervoso central. É bem interessante o sistema nervoso central. Que na realidade essa embriologia que a gente tem do sistema nervoso central, assim, ela é bem básica, sabe? Ela é bem tranquila.